Você está feliz? Amém? Glória a Deus. Você tem uma Bíblia? Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro dos Atos. Atos dos Apóstolos, que na realidade são atos do Espírito Santo. Vamos ler do 10 ao 19, ao 20. Eu não falei o capítulo? Tem certeza? 9. Atos 9, do 10 ao 20. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando, e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, 2021 será para nós o ano que o Senhor vai enfatizar bastante a respeito do nosso chamado. Vocês estão ouvindo aí atrás, amém? Amém. O Senhor vai falar bastante conosco sobre o nosso chamado. Você crê que foi chamado pelo Senhor? Amém. Glória a Deus. Então, as pregações que já foram feitas neste mês de janeiro, todas elas, o enfoque principal foi o nosso chamado. E hoje não será diferente. O tema que o Senhor me deu para a mensagem de hoje são duas frases que estão nesse texto que nós lemos. A primeira é: Eis-me aqui, Senhor. E a segunda frase é: Dispõe-te e vai. Então repita comigo assim: Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Aleluias.
Dispõe-te e vai. Aleluias. Então, essa primeira frase aqui, eis-me aqui, Senhor, é a resposta, irmãos, que o Senhor sempre espera daqueles com quem Ele fala. Deus fala com você? Deus fala com a gente. E qual a resposta que Ele sempre deseja ouvir da gente? Eis-me aqui, Senhor. E essa outra frase aqui, dispõe-te e vai, é o que o Senhor sempre diz para aqueles que ouvem a sua voz e lhe obedecem. Os irmãos se lembram que recentemente o Senhor disse que aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, não basta ter orelha. Todos nós temos orelhas. Mas nós temos que ouvir e receber a palavra de Deus no nosso espírito. Né? No nosso espírito, não somente no nosso intelecto. Então o Senhor sempre diz, dispõe-te e vai, para aqueles que ouvem a sua palavra e obedecem aquilo que Ele manda. Aqui no capítulo 9 do livro dos Atos, todo o capítulo 9 relata praticamente a conversão e o chamado do apóstolo Paulo. Nós sabemos que o apóstolo Paulo ele perseguia as igrejas. Né? Ele era um fariseu e ele perseguia a igreja. Mas esse homem se converteu e foi chamado por Deus. E aqui no capítulo 9 a gente encontra, né, a conversão e o chamado do apóstolo Paulo. Quando o Senhor nos chama, irmãos, quando o Senhor fala com a gente sempre tem que dizer o que Ananias disse para o Senhor. E lá no Velho Testamento, Isaías também disse essa mesma frase quando o Senhor o convocou. Eis-me aqui, Senhor. E em seguida, irmãos, fazer o que o Senhor está ordenando a gente a fazer, sem se importar com o que estão dizendo. Porque Ananias, ele tinha ouvido que estavam falando sobre Paulo, que era um perseguidor. Mas se o Senhor ordenou a falar com ele, então não importa o que estão dizendo. Vamos lá e vamos obedecer à voz do Senhor. E foi o que Ananias fez. Ele foi lá e fez o que o Senhor mandou. E o Senhor, conforme o texto, revelou ao apóstolo Paulo o quanto lhe seria necessário sofrer pelo nome do Senhor Jesus. Pois eu lhe mostrarei, Jesus disse para Ananias, quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Nós sabemos, irmãos, que não foi só o apóstolo Paulo que sofreu pelo nome de Jesus. Todos os discípulos, todos os apóstolos que o Senhor escolheu, lá na igreja primitiva, todos eles sofreram por causa de Jesus e por causa do Evangelho. E nós, irmãos, será que nós sofreremos por causa de Jesus e do Evangelho? O que os irmãos acham? Também. Aí tem crente que pensa assim, ó, tô fora. Né? E tem até ministérios que pregam, pare de sofrer. Mas, irmãos, todos esses homens, eles perderam sua vida para ganhar a Cristo. O apóstolo Paulo, ele era uma pessoa bem conceituada. Né? Ele era um fariseu, fazia parte lá do Sinédrio. Foi educado aos pés do maior mestre da época, que era Gamaliel. Né? Um homem que possuía bens. E de repente, em uma de suas cartas, ele diz que ele considerou tudo isso refúgio para ganhar a Cristo.
Então, amados, eu entendo sim que nós, como discípulos do Senhor, vamos sim sofrer por causa de Jesus e do Evangelho. Isto é, se nós assumirmos realmente o nosso chamado. Porque esses homens sofreram porque eles assumiram plenamente o chamado que Deus fez na vida deles. Irmãos, Jesus Cristo é o nosso Senhor. E Ele nos chamou não apenas para irmos até Ele para receber uma bênção, mas para nós sermos discipulados por Ele. E isso, irmãos, todos os dias da nossa vida. Ele nos chamou para andarmos com Ele, para conhecê-lo, para andarmos em santidade e em consagração, para formar em nós o caráter dele. Foi para isso que o Senhor nos chamou, irmãos. Para andarmos como ele andou. Para andarmos no Espírito. Para vivermos a vida dele. O apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, diz assim: não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E tem um cântico que nós cantamos aqui, que ele morreu a nossa morte para vivermos sua vida. Então o Senhor nos chamou, irmãos, para vivermos a vida dele, para permanecermos nele, para cumprirmos cabalmente, irmãos, o nosso chamado, para fazermos a vontade dele, para cumprirmos o propósito de Deus. Amém? Então, o nosso chamado, irmãos, é para o discipulado e para a consagração. Nós não podemos mais viver de qualquer maneira. A cada dia, nós temos que nos dispor ao discipulado do Senhor para a nossa vida. A cada dia, nós temos que nos consagrar para o Senhor. E o nosso discipulado, irmãos, e a nossa consagração, ela abrange a totalidade da nossa vida. A totalidade da nossa vida, todo o nosso tempo e todos os dias de nossas vidas. Não somente, irmãos, quando nos convém. Nós não podemos nos submeter ao discipulado do Senhor e nos consagrar para Ele somente quando nos convém. Não. Isso tem que abranger toda a nossa vida, a totalidade da nossa vida, todo o nosso tempo, todos os dias das nossas vidas. Tem que estar totalmente envolvida com o nosso chamado. Então, o discipulado de Jesus, irmãos, esse para o qual ele nos chamou, então ele abrange toda a nossa vida, todas as áreas da nossa vida. Irmãos, e nenhuma área da nossa vida ficará de fora do tratamento de Deus. Se você tem alguma área na sua vida que está complicada, o Espírito Santo diz que o Senhor vai tratar esta área. Sabe? De repente, o Espírito Santo está ali tentando, de todas as formas, mas o coração é duro, grande é o orgulho, grande é a soberba, grande é a justiça própria, a autoconfiança, e de repente o Espírito Santo está tendo dificuldade de trabalhar, de repente, em alguns corações. Então nós temos que entender isso, irmãos, que nenhuma área da nossa vida ficará sem o tratamento do Senhor. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, e esse discipulado para o qual nós fomos chamados
ao discipulado e à consagração, ela só vai terminar, irmãos, quando a gente for para a glória com o Senhor. Porque enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós seremos discipulados pelo Senhor e temos que nos consagrar a cada dia. E, irmãos, é por isso que hoje nós estamos aqui novamente, para sermos um pouquinho mais aperfeiçoados e santificados pelo Senhor. Lá em João 17, Jesus orou assim: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então a palavra do Senhor, irmãos, que a gente lê, que a gente ouve aqui, ela nos santifica. Ela vai nos separando das coisas que não agradam a Deus e ela vai nos aproximando das coisas que agradam a Deus. Então nós precisamos ter essa consciência, irmãos. É que o Senhor nos chamou não para vivermos a vida que nós levávamos, mas para vivermos uma vida bem diferente com Ele e uns com os outros. Amém? Mas antes de falar mais alguma coisa, né? Nós precisamos nos lembrar, irmãos, de algumas coisas. Primeira coisa, nós já recebemos Jesus na nossa vida como Senhor e Salvador. Amém? Glória a Deus. Nós já fomos batizados nas águas. Nós já somos cheios do Espírito Santo. Amém, irmãos? Oh, glória! Nós já temos provas suficientes de que o Senhor é bom. É ou não é, irmãos? Glória a Deus. Que mais? Que aqui é o nosso ministério. Aleluias. Aqui, irmãos, é o nosso ministério, no qual o Senhor nos plantou, irmãos, para nos discipular, para crescermos e nos aperfeiçoar. Onde se dará o nosso discipulado? Onde se dará o nosso crescimento? No ministério que o Senhor nos plantou, que é aqui. Amém, irmãos? Que mais? Aqui, irmãos, o Senhor fala com a gente. Amém? Aqui Ele fala com cada um de nós. Aqui, irmãos, o Senhor nos encaminha para o propósito dEle, através do nosso líder imediato. Eu vou repetir. Aqui, irmãos, o Senhor nos encaminha para o propósito que Ele tem na nossa vida, através do nosso líder imediato. Quem é o seu líder imediato? É o líder da célula? Deus vai encaminhar a tua vida, o teu chamado, através da vida dele. Você é supervisor? Quem é o teu líder? Deus vai encaminhar tudo que ele tem na sua vida, o propósito que ele tem na tua vida, através do seu líder imediato. Irmãos, tem muita gente sofrendo por causa disso. Porque quando eu não reconheço o líder que Deus colocou sobre a minha vida ministerial empaca. Aí sabe o que a minha alma fala? Pula uma etapa. E a pior coisa, irmãos, é pular etapa. Porque em cada fase, irmãos, da nossa vida com Deus, Deus tem algo a tratar com a gente. Né? Então isso, irmãos, é muito sério, porque o Senhor tem falado bastante com a gente sobre aliança. Aliança, irmãos, não é um compromisso superficial, não é um relacionamento superficial, é um relacionamento íntimo, sabe, de confiança. E é esse relacionamento que tem que reinar na igreja do Senhor. Porque o próprio Deus fez uma aliança comigo e com você através de Jesus. Então o relacionamento que nós temos com Deus, com Jesus, é um relacionamento de aliança.
E é esse mesmo relacionamento que nós temos que ter uns com os outros. Não é um relacionamento superficial, não, irmãos. É um relacionamento de aliança. Outra coisa, irmãos, é aqui que nós cumprimos o nosso chamado. É aqui que estamos para fazer unicamente, irmãos, a vontade de Deus. Amém, irmãos? Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Você pode dar glória a Deus, viu? Aleluia. Não é assim, proibido. Deixa eu trocar essa garrafinha. É ruim de tomar nela. Ô bem, você que está assistindo aí, providencia. Irmãos, nós cremos que a gente crê em tudo que o Senhor fala. A primeira resposta que vem é essa. Você crê em tudo que o Senhor fala? Sim, eu creio. Irmãos, quem crê, obedece. Se ouviu e não está obedecendo, é porque não creu. Porque quem crê, obedece. Então, olha, amados irmãos, por várias vezes, o Senhor já nos disse aqui, que a nossa vida, a totalidade, irmãos, da nossa vida, ela deve ser organizada a partir do chamado que Ele nos fez. O que significa, irmãos? Renúncia total. Então, nós temos certeza que o Senhor nos chamou. Nós temos certeza disso, não temos dúvida. Então, eu vou organizar toda a minha vida, todo o meu tempo, a partir do chamado que Ele me fez, né? Você entende isso? Vocês se lembram quando Jesus chamou os discípulos? Vinde após mim. Não, ele não disse vinde até mim. Ele disse vinde após mim, ou seja, vem atrás de mim. Que eu farei de vocês pescadores de homens. Então, a partir desse chamado de Jesus, aqueles homens passaram a organizar a vida deles, a partir desse chamado. Eles eram trabalhadores, eram pescadores, tinham uma profissão. O texto dá a entender que João e o irmão dele, Tiago e o pai, tinham uma empresa de pesca. Então, de repente, eles trabalhavam, e tinham uma empresa, e de repente Deus chamou eles. Jesus chamou eles para o ministério. E eles passaram a organizar a vida deles a partir desse chamado. Ou seja, o chamado passou a ser a coisa mais importante na vida deles. E tem que ser na nossa, irmãos. Porque Deus nos chamou, Ele tem nos falado aqui, para o projeto mais importante do universo. Nós somos cooperadores do Senhor, para ajudá-lo a edificar a sua igreja. Que bênção, né, irmãos? Eu me lembro, irmãos, quando eu me converti, logo no começo da minha conversão, minha e da Ângela, a gente aprendeu algumas coisas bem rápido, O Espírito Santo, ele foi assim bem generoso com a gente, gracioso, e nos ensinou assim algumas coisas em relação ao ministério bem rápido, né? Então, quando nós nos convertemos, o Senhor, Ele falou bastante comigo e com a Ângela. Eu me lembro uma ocasião em que eu era muito crítico.
Porque de repente eu era do mundo. E me converti. E comecei a participar da igreja. Aí, entrando na igreja e começando a conviver ali com os irmãos, me batizei, eu e ela. E a gente começou a ver algumas coisas erradas. Né? E lá o eu, né, começou a fazer críticas. Como pode uma pessoa fazer isso na igreja? Né? E de repente, irmãos, o Espírito Santo, ele tratou no meu coração, né, algumas coisas. Né? Porque, de repente, muitas pessoas pensam que na igreja ninguém peca. Que na igreja ninguém faz nada errado. Que todo mundo que está na igreja está 100% tratado pelo Senhor, só está esperando Jesus voltar. E não é assim, irmãos. Não é assim. Aliás, esse que vos fala é o principal pecador daqui. O Senhor me colocou como líder da igreja, como pastor. Então, se todos são pecadores, então eu também sou. E se eu sou o pastor, eu sou o principal daqui. É. Então todos, a Bíblia diz que aquele que não tem pecado é mentiroso, engana-se a si mesmo. E nós pecamos, irmãos, de diversas formas. No pensamento, no olhar, no sentimento, na atitude, nas palavras, nos gestos. Né? Então o Senhor ensinou bastante coisa para mim, para a Ângela. Né? Eu me lembro uma vez que eu estava numa reunião de obreiros, no começo da nossa conversão, nós já fomos separados de obreiro, e o Espírito Santo falou para mim que daqueles obreiros que ali estavam, tinha mais ou menos uns 50, irmãos. Eu era o pior de todos. O pior de todos. E eu concordei com ele. Irmãos, e dali para frente, nunca mais. Eu critiquei meu pastor, meus líderes, os diáconos lá que estavam me ajudando. Né? Então, irmãos, o que nós precisamos de Deus é isso. Revelação. Não apenas de conhecimento intelectual da palavra de Deus. Não somente conhecimento intelectual da Bíblia. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito. Mas para isso nós temos que abrir o nosso coração, irmãos. E deixar Deus realmente tratar. E o dia que o Espírito Santo falar que você é uma coisa, acredite, você é. E aquele dia que o Espírito Santo tratou comigo, eu acreditei nele. E realmente eu era o pior de todos. Porque eu estava vendo defeito em todo mundo, menos em mim. E o Senhor fala no Sermão do Monte: antes de você tirar o cisco que está no olho do teu irmão, tira a trave que está no teu. Para você poder ajudar o teu irmão a tirar o cisco que está no olho dele. E claro, irmãos, quando a gente assim não entende muito o chamado de Deus, a gente não tem tanta responsabilidade. Mas, irmãos, nós já estamos aqui faz tempo, né? A maioria dos irmãos aqui estão aqui mais de 10 anos. Né? Temos até que mais de 20. Tem irmão que está aqui que a mamãe não nasceu aqui na igreja porque não tinha culto. Porque se estivesse no culto, a criança, hoje já é jovem, adolescente, tinha nascido aqui na igreja. Então, irmãos, o Senhor certa vez também falou comigo, né? O que o Senhor, né? O que Ele poderia assim esperar de mim
se eu não consigo nem vir no cultos todo domingo? E eu trouxe isso para a nossa realidade, né, irmãos? O que o Senhor pode esperar de mim se eu não consigo ir na célula toda semana? O que o Senhor pode esperar de mim se eu não consigo atender a agenda do meu ministério? De repente, até cancelar um compromisso para participar de repente, de uma reunião do ministério. O que o Senhor pode esperar de mim? Na verdade, irmãos, o Senhor já sabe o que pode esperar de mim. Desculpas e mais desculpas. E é o que muitos crentes hoje, irmãos, têm apresentado ao Senhor. Ao invés de apresentar a vida em consagração, ao invés de apresentar a vida realmente para uma vida a ser discipulada pelo Senhor, apresentam desculpas para o Senhor. Desculpas e mais desculpas. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus conhece o meu coração. Deus conhece o meu coração. E Ele sabe que o meu coração é corrupto e cheio de falhas. Então, uma das desculpas é essa. O Senhor tratou recentemente, né? Ah, sabe por que eu não fui, irmã? Então, Deus conhece o meu coração. Eu queria estar lá, mas você sabe, né? Deus conhece o meu coração. Irmãos, nós temos que aprender a renunciar às coisas. Porque se nós não renunciarmos, de repente nós não vamos chegar aonde o Senhor quer que a gente chegue. Ele não vai nos abençoar, irmãos, como Ele queria. Eu me lembro, irmãos, uma vez... Porque é assim, irmãos. Eu não posso, como discípulo de Jesus, eu não posso adequar o meu chamado, né, à vida, né, ao estilo de vida que mais me convém. Então, por exemplo, eu tenho um estilo de vida e não quero abrir mão dele. Então, o que eu faço? Eu faço uma adaptação. Eu adapto o chamado de Deus a essa vida que me convém. Então, não pode ser assim. Nós temos que adequar a nossa vida ao chamado que o Senhor nos fez. Mas, pastor, e os meus sonhos, as minhas vontades? Adapte tudo ao chamado de Deus. Totalidade da sua vida. Eu me lembro, irmãos, uma vez, acho que a Aninha não vai lembrar porque ela era pequenininha. Nós ficamos quase 1 ano sem carro, eu e a Ângela. Passamos por umas dificuldades e, na realidade, o carro que nós tínhamos, ele fundiu o motor. De tanto a gente fazer a obra de Deus, irmãos. Porque eu morava aqui no Paravente e a igreja que eu tomava conta era lá no Jabaquara. Eu ia 3 vezes, se eu não me engano, não, 2 vezes por semana no Jabaquara. E servia ao Senhor também na Vila Prudente, onde era a sede do nosso ministério. Eu era líder do louvor. Dava aula na escola dominical. Tinha bastante atividade na igreja. Praticamente eu ia quase todo dia na igreja. E claro, chegou uma hora que o carro, irmãos, não aguentou. Fundiu o motor. Aí eu precisei vender o carro com o motor fundido, peguei pouquinho porque estava quebrado. Aí ficamos quase 1 ano sem
sem carro. Quase um ano, irmãos. O que fazer? O Senhor tinha me colocado como líder do louvor. Eu dava aula na escola dominical. A Ângela também tinha responsabilidade lá na igreja. O que fazer? Ficar em casa, né? Ficar em casa, até o Senhor, né, ter misericórdia e nos dar dinheiro para comprar um carro, né? Mas sabe qual foi a saída, irmãos? Ir de ônibus. Ir de ônibus. E a gente pegava 3 ônibus. Pegava no Paravente até o Parque Dom Pedro, do Parque Dom Pedro até o terminal da Vila Prudente, e do terminal da Vila Prudente até a igreja, que fica ainda hoje, né? Ainda está lá, na Anhangamelo, perto da casa dos seus pais. E fizemos isso, irmãos, quase um ano, indo de ônibus e voltando. E o culto lá, irmãos, não tinha horário para terminar, não. Começava às 6 e às vezes terminava 11 horas da noite. Quantas horas dá? 5, né? É isso mesmo, não se espante não. Começava às 6 e às vezes 11 horas o culto estava rolando ainda. Principalmente de sexta-feira. Que eles faziam lá um culto de libertação. Então, amados, por que eu estou dando esse testemunho para vocês? Para que vocês entendam que o Senhor, Ele nos prova em cada situação. Cada situação. Olha, presta atenção. O que tem impedido você de vir na igreja todo domingo? O que tem impedido você de estar na célula toda semana? O que tem impedido você de se doar mesmo, de se dar 100% ao ministério que o Senhor te confiou? Então, se há dificuldade, você tem que enfrentar elas. E não deixar aquilo que Deus te deu. Esse, irmãos, é o caminho. Caminho. Porque, de repente, Deus me deu algo para fazer, um ministério. E na primeira dificuldade, eu já entrego os pontos? Na primeira dificuldade, eu já começo a inventar um monte de desculpa para o Senhor, para não fazer aquilo que Ele me concedeu para fazer? Então, irmãos, presta atenção, é nessas coisas que Deus prova a gente. É nessas coisas, irmãos, que nós somos provados, ou de repente reprovados ou aprovados. Muitas pessoas, irmãos, são reprovadas. Muitas pessoas, irmãos, são reprovadas, porque a dificuldade veio e não enfrentou a dificuldade. Não enfrentou a dificuldade. Quando nós ficamos sem carro, eu olhei para a Ângela, ela olhou para mim. Eu falei, e agora? Vamos de ônibus. Irmãos, porque quem nos confiou o ministério não foi homem. Foi o Senhor. Foi o Senhor que entregou para mim o ministério. E no começo da minha conversão eu já tinha entendido isso, irmãos, que toda a minha vida ia ter que ser canalizada. O que eu falei aqui? Organizada a partir desse chamado que Ele fez. Irmãos, e se não tivesse ônibus, a gente ia dar um jeito de bicicleta. A gente ia dar um jeito.
Porque, irmãos, quem abraça o chamado mesmo, quem aceita mesmo o chamado do Senhor, sempre dá um jeito. Eu poderia aqui, irmãos, dar testemunho de outras pessoas. Eu conheço um monte, talvez você também. De pessoas que passaram por dificuldades até maiores do que essa que eu estou falando. E Deus fez grandes coisas. Mas eu estou passando para os irmãos algo que eu vivi com a minha família. A Aninha, ela era de colo. O Caio, pequenininho. Aí pensa, ia eu, minha mãe, a Ângela e as duas crianças. Eu chegava lá na Vila Prudente, um bagaço. Quando estava calor então, que esses dias, só o Senhor. Ainda bem que tinha vezes que Deus tocava no coração do irmãozinho lá. Ô Paulo, eu vou te levar em casa hoje. Ô, bem. Aí sabe o que Deus fez, irmãos? Porque eu realmente precisava de um carro. Não era luxo. Realmente, eu precisava de um carro para fazer a obra. Mas se eu ficasse em casa, eu não ia precisar. Para que um carro? Se eu fosse ficar em casa, se eu abrisse mão daquilo que Deus me concedeu. Eu não precisaria de um carro. Mas, como eu permaneci fiel, firme, eu e minha família, enfrentamos a dificuldade, Deus nos deu um carro. Deu mesmo, nós não pagamos nada. Belo dia lá, quase 11 horas, quase meia-noite, bateram no portão de casa, olhei para a Ângela, falei, o que será? Era um irmão lá da igreja. Falei, ô irmão, o que você está fazendo aqui? Aconteceu alguma coisa? O pastor morreu? Sei o que. Ele falou, não, rapaz, eu vim te trazer um carro, tô. É verdade. Aí a Ângela, a gente chorou. As crianças estavam dormindo. Aí colocou na garagem. Então, irmãos, Deus faz isso. Quando o nosso coração está nele e na obra. Se eu ficasse em casa, ele não me daria o carro, porque eu não precisaria do carro. Mas como eu enfrentei toda a dificuldade, não abri mão de nada do que ele me deu, de toda a responsabilidade que ele me deu, eu e a Ângela não abrimos mão de nada, enfrentamos toda aquela situação e Deus nos honrou. E na empresa que eu trabalhava, irmãos, tinha vezes que eu não podia ficar lá fazendo hora extra. Tinha muita hora extra para fazer. Eu trabalhava no escritório, tinha que fechar o mês, balancete, era uma loucura aquilo lá. Aí o chefe chegava, ao Paulo, ele me dava folha para assinar na hora extra. Ô Paulo, assina aí, vai ter que ficar hoje. Eu falei, hoje eu não posso. Mas por quê? Porque eu tenho um compromisso na igreja. Paulo, você tá facilitando. Eu falei, não estou não. Hoje eu não vou ficar. Agora amanhã eu não tenho compromisso. Se você quiser, eu até dobro. Fico aí. Mas hoje não. E eu ia fazer a obra do Senhor, irmão. Porque eu tinha ensaio, eu tinha que fazer visita, eu tinha que cuidar de algumas coisas da igreja. Né? E sabe o que aconteceu, irmãos? O chefe não conseguia me mandar embora. Não conseguia. E era uma época, irmãos, que sempre... O pessoal que trabalha em firma aí vai lembrar. O tal do facão, né? Então, quando tinha facão na igreja, a gente entrava na igreja... Facão na igreja, não. Facão na empresa. A gente entrava na empresa e já sentia aquele crime, irmãos. Aí já a rádio peão, né? Já começava a funcionar. Hoje vai ter corte. Hoje vai ter facão. Eu falei, beleza. Sentava lá. Daqui a pouco só via o chefe chamando, né? Para entrar na salinha. E eu lá, irmãos.
Sabe o que aconteceu, irmãos? Eu tive que pedir a conta. Porque o Senhor, chegou uma época que Ele falou para mim: você agora vai viver da obra. A partir de hoje, eu vou te sustentar através da obra. Mas os irmãos sabem que a alma é complicada, né? Falei, meu Deus, bem, como é que vai ser? Como é que é isso? Como é que o Senhor vai suprir nossa necessidade? Porque eu e ela, nós dois trabalhávamos e ganhávamos até bem. Né? Eu tinha um cargo muito bom na empresa. Mas aí nós oramos, bom, se o Senhor está falando, é verdade. Aí eu pedi a conta. Tive que pedir a conta, irmãos. Tá? Se eu não tivesse pedido, acho que eu estava até hoje. Então é isso, irmão. Onde está o nosso coração? Onde está o nosso coração? O nosso maior tesouro, irmãos, vai estar onde está o nosso coração. Então eu gostaria, assim, de deixar esse testemunho para vocês. Eu sei que alguns irmãos já ouviram, mas Deus tocou no meu coração de falar novamente para os irmãos, para ilustrar o que o Senhor está falando conosco esta noite. Então, guarda isso no teu coração. Quando a dificuldade vir, enfrente ela. Sabe, sempre tem uma saída. Sempre a gente vai conseguir fazer alguma coisa para superar aquilo. Claro que não é na nossa força, irmãos. É na força do Senhor. Sabe, é o Senhor que nos ajuda. Então aquele ano sem carro não foi fácil, irmãos. Sabe? Mas foi gratificante. Deus tratou bastante com a gente cresceu espiritualmente. E Deus cumpriu o seu propósito, irmãos. Passou alguns anos ali, não lembro exatamente. O Senhor me ordenou pastor, me confiou esse ministério. E hoje eu estou aqui, irmãos, para a honra e a glória do Senhor. Irmãos, e o Senhor tem sido tão fiel com a gente que Ele nunca me tirou do púlpito que Ele me colocou. Sabe, Ele nunca me tirou do primeiro púlpito que Ele me deu. Porque quando a nossa igreja ela não se separou. A gente não se separou da época da graça. O nosso pastor nos emancipou. Para nós seguirmos com o nosso ministério. Não houve uma cisão, não houve rebeldia, irmãos. O que houve sim foi oração. O pastor orando lá, nós orando, a gente orando aqui, para o Espírito Santo colocar no coração do líder da igreja o que ele deveria fazer. E nós, como somos submissos, esperamos a vontade de Deus. E ela veio. E o Espírito Santo falou: emancipa o homem. Então, do mesmo púlpito que eu estava, com a época da graça, nós passamos a ser IEMA. E o púlpito é o mesmo. E o pastor é o mesmo, e glória a Deus e aleluia. Então nós temos que ser fiéis, irmãos, ao que o Senhor nos entrega. Não podemos abrir mão por qualquer coisa, irmão. O nosso chamado é muito precioso para Deus e tem que ser para nós. O chamado que Deus nos fez é que nos motiva a viver e a se mover, irmãos. É o chamado que nos anima e nos impulsiona. Irmãos, não são sonhos nossos, coisas do mundo, não. O que nos encoraja e nos faz avançar, irmãos, é o nosso chamado, é o alvo que Deus estabeleceu para a nossa vida. Aleluias.
É através do chamado, irmãos, que a gente já crê que as promessas que Deus nos fez já estão cumpridas, para a glória do Senhor. Então, amados, Deus, Ele nos abençoa enquanto nós estamos cumprindo o chamado. Enquanto nós estamos cumprindo o nosso chamado, Deus vai nos abençoando. E na realidade, irmãos, a gente não conquista nada. Conforme vamos caminhando na jornada que Deus estabeleceu para a nossa vida, conforme vamos caminhando no chamado que Ele tem para a nossa vida, a gente vai encontrando tudo aquilo que Ele já preparou para nós. Porque tudo já está preparado. A gente canta aqui, está escrito nas cartas de Paulo: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quando Jesus disse na cruz, está consumado, pode ter certeza, já está consumado, irmão, está tudo preparado. Basta a gente atender ao chamado do Senhor e seguir adiante, que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Para mim, para você, para nós que somos discípulos do Senhor, irmão, somente o chamado do Senhor é que faz sentido na nossa vida. É que faz com que a nossa vida tenha pleno sentido. E vida plena, irmão, só em Cristo. Só em Cristo. Então, amados, todas as palavras que a gente tem ouvido do Senhor, do nosso Deus, não é apenas para conhecimento intelectual, mas para renovar a nossa mente. Porque se a nossa mente, irmãos, for renovada, eu coloco o dedo aqui, né? Mas é o Espírito. Quando a nossa mente é renovada, irmãos, a vida se transforma. Então, olha quantas coisas o Senhor já tem falado conosco nesses primeiros domingos desse ano. Quantas coisas o Senhor tem falado a respeito do nosso chamado. Isso que o Senhor tem falado tem renovado a sua mente? Tá tirando as coisas que não servem e colocando as coisas certas em relação ao chamado? Isso está acontecendo na tua vida? Sim, pastor. Então a sua vida vai ser transformada. Você vai começar a viver diferente. Agora, se somente ouvir e não deixar que o Senhor trabalhe, que a mente seja renovada e continuar pensando aquelas mesmas coisas, sabe? Nada vai acontecer. A vida só se transforma quando a mente é renovada. E renovada pela palavra de Deus. Os que simplesmente ouvem a palavra de Deus, acabam se tornando, sabe o que, irmãos? Religiosos e hipócritas. Ou seja, enganando e sendo enganados. É o que acontecia com os fariseus. Eles conheciam a lei, irmãos, de trás para frente. Sabiam a lei de cor, no intelecto, mas não obedeciam à lei. Então, amados, o Senhor recentemente nos trouxe uma palavra. Recentemente não, foi no ano passado. Eu até coloquei a data aqui, dia 1/11 de 2020. Dia 1/11 de 2020, o tema foi o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Se você for lá no site da igreja, você acha. Então, a nossa mente, irmãos, precisa ser renovada pela palavra de Cristo. E quanto mais a palavra de Cristo habitar em mim, de forma rica, né, abundantemente, mais ainda, irmãos, a minha mente vai ser transformada. E muito mais a minha vida será transformada. Não transformada naquilo que eu quero. Não transformada na vida que eu pretendo ter, que mais me convém, que mais me agrada. Não. Numa vida que agrada a Deus. Né?
Irmãos, a nossa vida tem que tocar e influenciar as pessoas. Sabe? Mas a nossa vida é transformada, né, pela renovação da nossa mente, é que tem que tocar e influenciar as pessoas. Né? E nós sabemos, irmãos, que a influência, ela pode ser tanto boa, de repente pode ter uma influência má. Né? Hoje muitas pessoas estão sendo influenciadas pela internet. Não é verdade? Hoje milhões de pessoas, inclusive cristãs, elas seguem, né, pessoas através de redes sociais. Né? Mas além de segui-las, também acabam compartilhando suas publicações. Não acontece isso? Não? Isso acontece. Então o Senhor quer fazer um alerta para nós, irmãos. Cuidado, você, né, que é cristão. Porque você pode estar publicando ou compartilhando uma heresia. E de repente, alguma coisa que até contraria a palavra de Deus e ofende a santidade do Senhor. Por isso, cuidado com quem você segue. Irmão, nós temos que seguir Jesus. E ele não tem rede social. Cuidado com quem você segue. Cuidado as coisas que você compartilha. Sabe? Existe até uma campanha do nosso governo, né? Sobre fake news. Porque a pessoa recebe uma mensagem, nossa, que bonito, heresia. Mas como é bonito, compartilha. Se você gosta de publicar as coisas na rede social, pega um versículo do Novo Testamento, escreve lá e compartilha. Compartilha a palavra de Deus que você vai ser, que eu creio que vai ser mais edificante para quem vê. Né? E sem contar, irmãos, que hoje as pessoas escancaram as suas vidas nas redes sociais. Não é verdade? Inclusive cristãos. Aí eu estava pensando assim, irmãos. Você quer saber? De repente, eu não vou aconselhar você a fazer isso. Só vou assim comentar, né? De repente, irmãos, navegando alguns minutos nas redes sociais, é possível descobrir, assim, bem rapidamente, onde está o coração de muito crente e o estilo de vida que ele vive. Rapidinho você descobre. Irmãos, é impressionante. O cristão peca e tira foto do pecado. E publica. Aí todo mundo vê. Misericórdia. Geralmente, quando a gente peca, faz escondido, né? Para ninguém ver. Principalmente pastor. Uma vez eu encontrei um irmão na rua, né? Ele fumava. Aí eu estava ali, era na 7 de setembro, eu estava andando assim, daqui a pouco eu dei de cara com o irmão com cigarrão na boca. Ele engoliu o cigarro. Se ele não sabia onde punha a cara, ele falou... Então é assim, né, irmãos? Você vê essa rede social é complicada, por isso precisamos tomar cuidado, irmãos. Sabe? Eu ouvi dizer, irmãos, acho que é até verdade. Tem muita empresa que só contrata novos funcionários depois de ver o perfil no Facebook, no Instagram. Dependendo do perfil das pessoas que ela segue, nem contratam.
E tem outro lance também, irmãos, que eu fiquei sabendo. Tem ladrão, como é que fala? Quadrilha, né? Que eles planejam roubar residências. A primeira coisa que eles fazem é ver o Facebook lá da vítima. Eles entram no Facebook da vítima, aí a vítima fala, estou indo para o Japão. Aí tira a foto saindo de casa, chega no aeroporto. Quando o cabra desce lá no Japão, o ladrão vê ele, já vai lá e rouba a casa do cara. Então, amados, a Bíblia diz que nós temos que ser criteriosos. Esse negócio de rede social não tem mais volta, irmãos. Faz parte já da vida, do mundo, sabe? E nós podemos usar, mas com critérios, sabe? Para que a gente não ofenda primeiro a Deus, né? E também não escancare tanto a nossa vida, né? Como discípulos de Jesus que nós somos, semelhantes a Ele, nós devemos tocar e influenciar as pessoas através da nossa vida transformada por Deus, através da nossa santificação e da nossa consagração, através da nossa obediência à palavra de Deus, do nosso comprometimento com a obra de Deus, através da nossa responsabilidade para com o chamado que Deus nos fez, através do nosso viver, irmãos, como o corpo de Cristo, através do nosso caráter, que claro, deve ser o caráter de Cristo, do nosso estilo de vida, que tem que ser um estilo de vida simples, não muito complicado. Um modo de ser simples. Através do nosso comportamento, nós tocamos e influenciamos as pessoas, através das nossas palavras, sabe? E às vezes a gente vê cristãos publicando determinadas coisas, que a gente põe na cabeça, como é que uma pessoa pode escrever isso sendo crente? Até palavrão, irmão. Que a Bíblia chama de palavras torpes. Como é que pode isso acontecer? Então, sabe o que está faltando, irmãos? O que o Senhor já falou aqui um tempo atrás. Temor de Deus. Temor de Deus. Tem muita gente, irmãos, brincando de ser crente. Tem muita gente brincando de ser igreja. E glória a Deus, irmãos, que o Senhor está falando tudo isso para a gente. E para aqueles que estão nos ouvindo aí através dessa live. Para que realmente, irmãos, a gente se coloque na presença do Senhor. Sabe? Porque a obra de Deus é séria. Deus é sério. Deus é santo. E Ele diz, sede santo, porque eu sou santo. Uma palavra que o Senhor sempre nos lembra aqui, irmãos, é aquela de Timóteo, né? Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aprovado, irmãos, é aquele que passou por uma prova e foi aprovado. É claro que o Senhor deseja que todos nós sejamos aprovados
em todas as provas pelas quais a gente passa. Que nem eu dei o meu testemunho aqui para os irmãos, né? Glória a Deus que eu passei nesta prova, mas houve algumas que eu não passei. Mas o Senhor nunca desiste da gente. Nunca desiste da gente. Então, irmãos, Deus nos prova em tudo. Na família, no ministério, no nosso chamado, nas situações adversas pelas quais passamos, no nosso trabalho, quando somos tentados, quando estamos esperando o cumprimento da promessa que Ele nos fez para nós e por ministério. Então, em todas essas coisas, irmãos, nós somos provados pelo Senhor. Então, nós não podemos ter dúvida quanto ao nosso chamado. E também quanto à mudança radical que Ele provoca em toda a nossa vida. Eu vou repetir. Não podemos ter dúvida nenhuma contra o nosso chamado, mas também quanto à mudança radical, irmãos, que Ele provoca em toda a nossa vida. A mudança vai ser radical. A vida nunca mais vai ser a mesma. Lá em Lucas 14, Jesus deixa bem claro que para atender ao seu chamado e seguir após ele, é preciso renunciar a tudo quanto se tem, inclusive a própria vida. Jesus ensina, nesse texto aqui, irmãos, para a gente calcular o preço antes de seguir ele. É como se Jesus estivesse dizendo assim para os discípulos: olha, vocês querem mesmo me seguir? Sim, queremos. Então vocês precisam calcular muito bem o preço que vocês vão ter que pagar para me seguir. Porque ele conta ali duas historinhas, né? Um rei que foi contra outro rei. Tinha um rei que tinha 10 mil soldados e o outro tinha 20 mil. O de 10 mil queria ir combater com... e tinha 20 mil. Mas será que ele ia ganhar? Então ele tinha que calcular se compensava fazer essa batalha ou não. Porque de repente ele ia perder a batalha. E a outra ilustração que Jesus fala de um camarada que começou a construir uma casa e de repente parou no meio. Aí não tinha dinheiro para acabar. É o que a gente vê muito no Brasil, né? Como tem casa inacabada. A pessoa compra um terreno, põe parede, teto, telhado, luz e água e cai dentro. Reboque, porta, essas coisas ele vai ver depois. O que ele quer é sair do aluguel, né? Mas glória a Deus que Deus deu aquele teto lá, né? E a pessoa está feliz. Mas essa passagem aqui deixa bem claro, irmãos, que nós, antes de seguirmos após Jesus, para atender o chamado dele, a gente tem que calcular muito bem o custo disso. E Jesus ensina isso. E qual é o custo? Desistir da sua vida. Renunciar tudo quanto você tem e seguir ele. Não é pouco? É coisa. É como o Senhor disse aqui recentemente, irmãos. Deus, ele não pede muito para nós. Ele pede tudo. Ou tudo, ou nada. Mas quando eu entrego tudo para ele, ele dá tudo para mim. Aleluia. Então o preço é alto, irmãos. Mas vale a pena. Vale a pena. Porque Jesus, ele dará... Pernilongo. Porque Jesus, irmãos, ele dará a coroa da vida àqueles que forem fiéis até o fim. Até a morte. Então, nesta semana,
nós vamos retornar com as células, né? Vocês vão ser avisados aí no grupo das células. Elas ainda vão ser online. Então, que na célula, irmãos, a gente possa compartilhar com os irmãos, não o que nós entendemos da palavra. Porque eu tenho participado das células com os irmãos, como pastor, como supervisor, a gente vai em várias células. E o que os irmãos, eles compartilham? O que entenderam. Irmãos, não é para compartilhar na célula o que a gente entendeu da palavra. É o que ela transformou a nossa vida. O que ela fez que mudou a nossa vida. Você compreende isso? Porque de repente o líder vai falar, o Senhor falou isso e tal, e aí o que Deus... Então, eu entendi que a gente tem que atender o chamado do Senhor. Foi isso que eu entendi. Mas e aí? Só isso? Deus não falou com você alguma coisa? Ele não, de repente, não mostrou algo que você está fazendo errado, que você tinha que se consertar? Porque, irmão, nós temos que compartilhar isso, né? Porque é isso que edifica os irmãos. O que Deus fez na nossa vida. Podemos até, de repente, falar o que a gente entendeu. Mas não vai edificar, irmão. O que vai edificar é o que Deus fez na vida do meu irmão. É o que Deus fez na minha vida e eu vou compartilhar. Como há pouco eu fiz, irmãos. Eu não dei um testemunho para vocês do que Deus fez na minha vida? Então, dê lá na célula o que Deus fez na tua vida através desta palavra. O que Ele transformou aí na sua vida. Que renovação Ele trouxe na tua mente. Através desta mensagem, que com certeza vai mudar a tua vida. Vai transformar a tua vida. E você vai conseguir ser uma pessoa melhor. Tanto para Deus como para os irmãos. Então, amados, que a gente faça isso. Né? Amém? Glória a Deus. Eu estou vendo os irmãos. Está demorando, né? Mas, irmãos, o Senhor não demora. O Senhor não é apressado e Ele nem demora. O Senhor fala. Só isso. O Senhor fala. E vocês precisam tomar cuidado com os Paulos. Porque Paulo é problema. Tem um Paulo aqui na Bíblia que ele fez um sermão lá numa igreja. Não lembro aonde. E ele começou a falar e o homem não parava. Não parava. Aí acho que tinha um lugar alto assim onde a Brenda está, né? Tinha um moço lá. Daqui a pouco o moço cochilou e caiu. De sono. E morreu dentro da igreja. O nome do camarada era Eutico. Depois você lê lá no livro de Atos. O cara caiu morto dentro da igreja. Então Paulo começou, acho que, sei lá, à tardezinha, aí a hora foi passando. Os irmãos se mexendo na cadeira. Deu meia-noite, 3 da manhã, e o cara não parava de falar. Mas não era ele. Era o Senhor. Era o Senhor que estava falando com aquele povo. Só que Paulo foi lá, abraçou o moço, né? E ele ressuscitou. Olha que benção. Glória a Deus, né? Então, irmãos, não importa quanto tempo demore. Não estou nem aí. Sabe? A gente tinha um irmão aqui na igreja que ele ficava assim.
Falei, irmão, joga fora esse relógio. Esse relógio vai te levar para o inferno. Isso aí é um impedimento na sua vida. Né? Porque nós não podemos ter pressa, irmãos, de sair da presença de Deus. De estar ouvindo a voz do Senhor. Sabe? Então, vai ter dia que vai ser breve. O Senhor vai falar rapidinho. E vai ter dia que vai demorar. Quem determina é o Senhor. Então venha sempre preparado para adorar a Deus com toda a sua vida, com todo o seu ser. Que Deus é poderoso. Amém, irmãos? Vocês recebem essa palavra, amém? De repente, domingo que vem, o Senhor vai falar mais sobre chamado, irmão. Então, esse ano nós vamos aprender muito sobre o chamado. Sabe? Aprender para atender e cumprir cabalmente o nosso chamado. Vamos ficar em pé, mas eu quero orar por vocês. Fecha os teus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu santo nome. Senhor, eu quero te dar graças pelos meus irmãos aqui do ministério, por cada um deles. E também, Senhor, por aqueles que ainda farão parte do nosso ministério no futuro. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero suplicar, orar por cada um deles, para que eles transbordem, Senhor, de pleno conhecimento da Tua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de que vivam, Senhor, de modo digno do Senhor, para o Teu inteiro agrado, Senhor. Que eles frutifiquem em toda boa obra e cresçam no pleno conhecimento de Ti, Senhor. Que eles sejam fortalecidos com todo o poder, Senhor, segundo a força da Tua glória, em toda a perseverança e longanimidade. Que com alegria eles deem graças a Ti, Senhor, que os fez idôneos à parte que lhes cabe da herança dos santos na luz. Senhor, conceda a eles espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Ti. Senhor, ilumina os olhos do coração de todos eles, para que saibam qual é a esperança do chamado que o Senhor fez a eles. Qual a riqueza da glória da Tua herança nos santos e qual a suprema grandeza, Senhor, do Teu poder para com os que creem. Segundo, Senhor, a eficácia da força do Teu poder, aquele mesmo poder que o Senhor exerceu quando ressuscitou Jesus dentre os mortos, fazendo se assentar à Tua direita nos lugares celestiais, acima de todos os principados e potestades e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, Senhor, não só no presente século, mas também no vindouro. E o Senhor pôs debaixo dos pés de Teu Filho
aleluias, todas as coisas. E para ele ser o cabeça sobre todas as coisas, o Senhor o deu a nós, a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Senhor, eu oro para que todos os meus irmãos se tornem dignos da sua vocação e cumpram com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado neles. E eles em ti, Senhor, segundo a tua graça e do Senhor Jesus Cristo. Oro também, Senhor, para que o amor deles aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para que aprovem as coisas excelentes e que sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a tua glória e louvor. Senhor, que eles cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que eles sejam cada vez mais cheios do teu Espírito Santo. Que o Senhor os guarde em teu nome, o nome que deste a teu Filho, Senhor, para que sejam um, assim como tu és um com Jesus. Senhor, guarda-os do mal, santifica-os na verdade. A tua palavra, Senhor, é a verdade. Que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em Jesus e Jesus em ti. Senhor, segundo a riqueza da tua glória, conceda a eles que sejam fortalecidos com poder, mediante o teu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no coração deles, pela fé, estando eles, Senhor, enraizados, alicerçados em amor, a fim de poderem compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecerem o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejam tomados de toda a tua plenitude. A ti, Pai, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o teu poder que opera em nós. A ti, Senhor, seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém, Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que todas essas bênçãos venham sobre a vida dos irmãos, sobre a igreja, sobre o presbitério, sobre as lideranças das células aqui dos ministérios, sobre a tua vida, sobre a tua família. Em nome de Jesus. Amém, irmãos?